Olá amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula, sempre dentro da viticultura, essa aula muito interessante. Essa é uma das aulas que eu mais gosto, porque me faz voltar à infância, quando eu era jovem, quando eu era criança mesmo. Eu andava pelos vinhedos com a minha avó, era fantástico, eu gosto muito, por isso que eu me lembro muito dessa parte, para mim tem uma importância afetiva. Condução é poda da videira, mas é rápido. Às vezes tem gente que acha meio chato isso. Condução da videira, o que que significa? Como nós já dissemos, a videira é uma trepadeira. Então, se você deixar solta a trepadeira, ela corre pelo chão até encontrar uma planta, até encontrar uma parede, um muro, um poste, o que for, ela vai subindo e botando os seus frutos. É assim que funciona a trepadeira, qualquer uma. Então, o que é que nós precisamos fazer se nós quisermos cultivar videira para vinho? Nós precisamos orientar e conduzir em seu crescimento ao longo da vida a nossa parreira. Então, em viticultura existe muita técnica de condução que foram desenvolvidas ao longo dos séculos que se pratica a viticultura, como eu falei, 6, 7 mil anos atrás. Então, isso aí, naturalmente, essas técnicas são influenciadas pelas condições do solo, pelo tipo de solo que nós temos, pela aridez, pela água, pela chuva, pelo clima e também, por que não, pela tradição, pelo hábito que as pessoas adquiriram ao longo dos anos, às vezes ao longo dos séculos, em determinado ambiente, no qual se verificaram que certas técnicas se adaptavam melhor que certas outras, certas castas melhor que certas outras, e por aí vai. Vamos em frente. Existe, porém, um consenso universal que nos diz que, quando possível, se a gente trabalhar com uma condução em espaldeira, os resultados serão melhores. O que é a condução em espaldeira, então? A condução em espaldeira é uma condução especial onde as fileiras, naquela condução em fileira, onde as fileiras são estiradas em sentido norte a sul, elas têm orientada no sentido norte a sul. Por qual motivo? Porque a exposição aos raios solares leste-oeste, ou seja, se eu puxo minha fileira, né, minha espaldeira, em direção norte-sul, eu exponho ela lateralmente ao sol do leste e do oeste, portanto ao sol frio, ao sol benéfico, ao sol que faz bem. Enquanto que o sol forte do meio-dia, que queima, né, fica a pique, é protegida, a fruta é protegida pelas folhas. Daí o sentido de se trabalhar com a condução em espaldeira, que já vão ver umas fotos para lhe entender. Essa condução em espaldeira. Então o sentido, como vocês podem ver aqui, é norte-sul e leste-oeste. Nós temos a questão da insolação ideal, conforme nós já falamos, para que o cacho se beneficie com o calor do sol não excessivo, e que no momento que o sol é mais forte, mais potente, poderia desidratar o cacho, poderia colocar o cacho em estresse hídrico, existe a cobertura foliar, que logicamente resolve o problema desse lado, ok? Essas são duas fotos do Vale dos Vinhedos. São dois vinhedos coincidentes. Esse é um vinhedo de Merlot, esse é um vinhedo de Cabernet Sauvignon, esse é um vinhedo de Merlot e esse aqui embaixo é um vinhedo de Chardonnay. Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, município de Bento Gonçalves. Mas vê que isso não é prerrogativa do Brasil. Aqui estamos na Franciacorta. Franciacorta é uma região do norte da Itália, da Lombardia, onde se faz um espumante que, segundo eles, é tão bom quanto o champanhe, segundo eu também é. Segundo os franceses, obviamente que não. Enfim, cada um tem sua opinião. Justamente, o mundo do vinho é bom por isso, que você vai poder ter a sua embasado, não nas opiniões dos outros, mas nas opiniões da sua degustação. Essa que é a beleza do curso. Se liga, porque é essa que é a beleza do curso. Vamos em frente. Vocês podem notar que aqui também nós temos uma condução em espaldeira, também no sentido norte-sul, também no intuito de aproveitar os raios solares da melhor maneira e no intuito também de disciplinar o vinhedo, para não ter uma produção excessiva, porque nós já sabemos que a produção excessiva, em termos de quilo por planta, em termos de toneladas por hectares, é danosa, é nociva à qualidade. Quanto mais quantidade, menos qualidade. As duas coisas são oposta. Quando aumenta a qualidade diminui. Se você quiser aumentar a qualidade, deverá diminuir a quantidade. E dessa forma você consegue disciplinar e otimizar o vinhedo da melhor maneira possível, inclusive com relação à distribuição dos raios solares ao longo do dia e das estações. Mais um outro exemplo, essa foto aqui eu tirei em Colchagua, no Chile.
em Colchagua, esse é o Fundus Mack. Fundo Mack é um fundo fantástico, é uma belíssima propriedade que fica em Colchagua, muito próximo da cidade de Santa Cruz. É uma propriedade tão boa que já pertenceu a 2 presidentes do Chile. Atualmente pertence a uma família que não está ligada a ninguém na política, mas enfim, é muito bonito e muito interessante. Vocês podem notar que segue exatamente os mesmos parâmetros. Então todo mundo produz em espaldeira, só se faz espaldeira. Espaldeira é a maneira melhor, vírgula. Vejam aqui as videiras produzidas em Gobelé, esse no extremo sul do Chile, no extremo sul do Vale do Maule, não é o extremo sul do Chile, mas dentro da viticultura chilena é considerado sul já, que estamos quase no Vale de Tata. São vinhedos muito antigos, aqueles que os chilenos chamam secano interior, ou seja, uma região onde a viticultura é desenvolvida à moda antiga, vamos dizer assim, antes que o Chile se descobrisse como esse país fornecedor de vinho internacional, de vinho a preço competitivo, de vinhos bem fáceis de serem encontrados, de marcas famosas que não cabe a nós citarmos aqui. Antes que o vinho se descobrisse, que o Chile se descobrisse como fornecedor de vinho com esse perfil, havia vinhedos muito antigos que hoje em dia estão sendo redescobertos. Vinhedos de centenários até, de castas que não foram exploradas porque comercialmente não eram tão interessantes, casta como a Casta País propriamente, a Cinsault, Carignan e algumas outras, Cabernet Franc também, que crescem nessa região do sul do Chile, Cauquenes, que é o Vale do Maule, quase Tata, e mais ao sul Tata também. São climas específicos em que a condução aqui é em Gobelé e não é uma condução em espaldeira. É melhor, é pior, é como a tradição dessa região fez com que os vinhedos tivessem sua atratividade, sua tipicidade, ok? É isso que norteia. Também existem vinhedos como esses que são produzidos, que são plantados no extremo norte da Itália, no Vale d'Aosta. Aqui atrás desse morro nós temos o Mont Blanc, que é a divisa com a França. São 15 quilômetros da fronteira francesa e são os vinhedos de viticultura extrema do norte da Itália, do Vale d'Aosta, em que nós temos um solo pedregoso e uma situação climática tão peculiar. Vocês podem notar, inclusive, uma foto belíssima, eu tirei num dia, uma manhã esplendorosa do mês de abril, foi 2016. O carro só nos permitiu chegar até aqui o resto você vai mesmo andando. E você tem uma condição, que eu estava falando, uma condição climática tal que aqui você só pode trabalhar dessa forma. Então não tem nem como você questionar, porque aqui não tem como você colocar uma espaldeira, aqui você tem que colocar as videiras do jeito que a natureza lhe permite. Mas você vai conseguir mesmo assim, com cuidado e atenção, ter um vinho de altíssima qualidade, como é o caso desse vinho aqui, chamado Vin Blanc de Morges, que é muito bom e infelizmente no Brasil não tem à disposição. E que dizer então de um vinhedo desse aqui, um negócio desse, totalmente fora dos padrões, totalmente fora de todos os parâmetros de que eu falei antes. Por quê? Porque nós precisamos adaptar a produção da videira e, portanto, a produção do vinho ao clima peculiar da ilha de Santorini, um clima muito quente, um clima mediterrâneo com muita ventilação e muito calor, e muita pouca água, em que nós precisamos trabalhar de uma forma muito peculiar e diferenciada. Avaliem que esse cesto, que parece um cesto, na verdade é o tronco da própria videira, que ele ela vai se enrolando sobre si mesma, mediante a poda, mediante o trabalho do homem, tá? É o homem que faz isso. Ela vai enrolando sobre si mesma para poder, no meio delas, criar os cachos, para o cacho poder crescer protegido do sol em excesso e do vento, que é muito forte em determinadas épocas, sobretudo na época da primavera, é muito forte o vento, então levaria embora o cacho quando ainda fosse broto, quando ainda na floração, levaria a flor embora, não teria condições de ter o cacho a seguir, logo depois. Então, por isso que se tem esse tipo de condução da videira. Então, isso aqui não é um cesto que eles colocaram lá, é o próprio tronco da videira, um negócio fora de série. A casta típica da região é o assírtico, é uma casta branca que faz vinho branco seco, faz também vinho branco doce, faz também vinho branco de sobremesa, portanto.
A poda da videira. Então, no que nós vimos é a condução da videira. Agora vamos ver a poda. A videira precisa de podas anuais. As podas são importantes porque se deixar a videira, ela brota tudo. Ela põe tudo para frente. Ela vai produzir vários e vários cachos na sua brotação, porque o intuito da videira é produzir semente para poder perpetuar a espécie, mas o nosso intuito é produzir o vinho. Então, nós é que temos que fazer uma poda para disciplinar a produção da videira. A mais importante das podas é aquela que se faz no fim do inverno, quando o vinhedo é preparado para a brotação da primavera. Como para a condução, existem vários tipos de poda possíveis. Nesse caso também, o tipo de varietal, o clima e a tradição influem na escolha do enólogo, né? Então, nós temos a diversidade muito grande no mundo do vinho, mas temos dois tipos de poda, que assim como a condução em espaldeira se tornou um consenso internacional, clima e terroir permitindo, também há dois tipos de poda que se tornaram esse consenso internacional para a produção de qualidade. A gente sempre está falando voltado para a qualidade. Então, quando a natureza permite, as podas preferidas são Guyot e cordão esporonado. Guyot, cordão esporonado. Para a regra que existe no mundo do vinho, temos sempre numerosas exceções de excelência, sempre lembrando, como eu falei numa aula dessa. Esse aqui é o cordão esporonado, a poda curta é aplicada em variedade, cuja formação da gema fértil corre ao longo de todo o sarmento, incluindo gemas de base. Então, nós temos aqui o nosso tronco da videira, que faz uma dobrazinha aqui. Aqui são deixados esses galhos, que subirão até o primeiro arame aqui em cima. E, na verdade, esses galhos serão cortados, no momento da poda o que se faz é cortar esses galhos e daqui surgirão os galhos novos, daqui brotará o próximo cacho na primavera, né? Então isso aqui é antes e isso aqui é o depois, beleza? Cordão esporonado, foto para ter uma ideia, cordão esporonado Montalcino. Para vocês terem uma ideia, Montalcino, Brunello di Montalcino, Chianti, Sangiovese no geral, a poda que a Sangiovese prefere é o cordão esporonado. Vocês veem o tronco da videira faz essa dobra, às vezes faz duas dobras, vem do lado de lá e do lado de cá, e aqui vai surgindo, como vocês podem ver, os galhos. Esses galhozinhos é aonde vai surgir, com o passar do tempo aqui no comecinho, vai subindo o galho propriamente dito, e cada um desses galhos vai me dar 2 cachos. E, portanto, eu tenho a possibilidade de conduzir a minha planta para ela me produzir o tanto de cacho que eu preciso. Então, eu vou poder ter ali o tanto de cacho que eu preciso para saber quantos quilos terá a minha produção por planta. Eu poderei disciplinar baixo para ter uma elevada qualidade ou um pouquinho mais para ter uma situação intermediária, vamos dizer assim, para um vinho comercial. E essa é a poda em Guyot, como é conhecida. A poda em Guyot, ela praticamente é feita para o mesmo significado, ou seja, disciplinar, contar os cachos da planta, os cachos que a planta pode produzir. Aqui é antes da poda e aqui é o depois da poda, ok? Na verdade, visualmente, a poda em Guyot funciona assim. Vocês lembram que na poda em cordão esporonado, o tronco da videira fazia a volta e era sobre o tronco que surgiam os futuros galhos para os futuros cachos? Pois bem, no Guyot o tronco não vai, o que vai é o galho. O galho que não produziu no ano anterior é deixado para poder produzir este ano. O galho que produziu no ano anterior, que me deu uva no ano anterior, é podado. Assim tem uma renovação, enquanto a planta fica velha, se robustece, cria raízes mais fundas, dá mais qualidade ao vinho, nós temos o vigor do galho novo que vai mostrar serviço, enquanto o galho cansado é cortado para descansar. Deu para entender? Novamente, essa é a parte um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais técnica, mas eu particularmente gosto muito. E é a parte também que vai permitir você a entender da onde surge a qualidade do vinho. Beleza? Que é isso que importa. Estimular você também a ter mais curiosidade para estudar mais, para ler mais, para poder cada vez mais conhecer mais aquilo que nós todos gostamos. Beleza? Até a próxima aula, onde a gente vai falar mais alguns detalhes da viticultura, depois a gente termina e vai logo partir para a produção do vinho propriamente dita. Beleza? Dê uma olhada lá no site que tem mais coisa também para você. Um abraço.